Mais uma vez, boa noite, povo de Deus. Graça e fé a todos, amém. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia comigo. Obrigado aos irmãos da música. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso de número 4, amém, da palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje um pouquinho, igreja do Senhor, a respeito de pessoas que nos tiram do caminho de Deus. Você acha que existem pessoas que conseguem nos tirar do caminho de Deus, irmãos? Você acha que existem pessoas que conseguem nos influenciar ao ponto de que nós percamos o desejo, o ânimo, a vontade de estar na casa do Pai, de vir à igreja ou ir à igreja? É meio complicado, irmãos. Tem pessoas que eram para ser bênção em nossa vida e às vezes não são. E infelizmente nós temos que conviver com isso. Às vezes é no trabalho, às vezes na família, às vezes até no próprio ambiente de igreja. Eu estava conversando com o irmão Castro esses dias atrás. A gente trabalha e a gente acaba ali então conversando. Antes que eu entre no texto, é importante você saber isso. Na década de 90, mais ou menos em 97, 98 mais ou menos, eu já era pastor, sim. Comecei a pastorear em 97. Mas eu tinha muito contato com a igreja, sede, do ministério que nós fazemos parte da Quadrangular. E como é um ministério, uma igreja jovem, todo mundo do louvor era jovem, e uma boa parte da igreja era jovem, jovem atrai jovem, E veio um jovem congregar na igreja sede na época. E um músico maravilhoso, um músico excelente, o menino dava aula, um menino assim, muito centrado, um menino muito abençoado. E ele começou a frequentar a igreja e começou a pegar amizade com os jovens da igreja. E um dia os jovens chamaram ele para sair com eles. E ele, na toda inocência, não conhecia os jovens, foi. Alguns jovens. E esses jovens, infelizmente, eles estavam meio desvirtuados do caminho, e ninguém sabia. E eles então foram beber. Encheram o caneco de cerveja, de bebida forte. E esse menino que não bebia, não fazia nada dessas coisas erradas, ele ficou chocado com aquilo. Mas ao mesmo tempo ele cedeu e acabou também usando. E passou-se o tempo. Um dia eu precisei resolver não sei o que, uma questão de um instrumento musical, e me indicaram esse jovem. E esse jovem, então eu fui na casa dele e perguntei: e aí, você está indo para a igreja? Ele falou assim: não estou indo mais. Eu falei: mas por que você não está indo para a igreja? Ah, pastor, aconteceu umas coisas, eu vi umas coisas e eu acabei então me entristecendo e me desmotivei de servir a Deus. E hoje eu não tenho força para se levantar, porque toda vez que eu vou me levantar, eu me lembro daquela cena, eu me lembro daquelas situações, e eu não consigo me levantar. E depois fiquei sabendo que ele foi para as Assembleias de Deus, mas agora eu fiquei sabendo que esse jovem, ele está tão perdido nas drogas, que ele está pedindo dinheiro na rua para usar droga. E isso é muito decepcionante, irmãos. Você vê uma pessoa que um dia foi um instrumento nas mãos de Deus, uma pessoa que um dia foi usado por Deus poderosamente na área da música, está perdida ao ponto de não conseguir mais ficar nem dentro de casa. A droga tomou tanta vida da pessoa, que hoje ela tem que pedir dinheiro na rua, porque não consegue mais trabalhar, não consegue mais conviver com a família, não consegue conviver com ninguém mais, e hoje é um pedinte na rua, por causa de algo lá atrás. Então a mensagem dessa noite, para nós, está aqui no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 4, vai contar a história de um homem com o nome de Sérgio Paulo, e de um mágico, chamado Elimas. E a história, ela vai nos falar assim, preste atenção: e assim estes, enviados pelo Espírito Santo,
desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também João Marcos ou João como cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis que, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Bom, a história quase que ela se conta por si, né? E que nós vamos usar ela como um exemplo de fé para cada um de nós. E, irmãos, essa história que nós ouvimos aqui, da palavra do Senhor, ela não é novidade para você. Eu sei que essa palavra ela não é novidade para você. Esse acontecimento não é novidade para você, mas é um alerta. Amém? Às vezes nós conhecemos algo, mas não praticamos. Às vezes nós recebemos uma palavra do Senhor, mas não tememos. Às vezes Deus ele nos alerta de muitas formas e nós não abrimos os nossos olhos. Então você vai perceber o quê? Que Paulo, amém, Paulo e Barnabé, enviados pelo Espírito Santo, saíram para uma viagem missionária, amém? E essa viagem missionária, amém, um dos lugares do percurso deles, amém, era passar, amém, por Pafos e ir até onde estava então Sérgio Paulo. A Bíblia vai dizer que Sérgio Paulo, ele era um homem inocente. Sérgio Paulo, ele era um procônsul, ou seja, alguém que tomava conta daquele território, ele guardava aquele lugar, amém? Ele era responsável por aquele lugar, mas a Bíblia vai dizer que ele tinha um amigo, amém? Um tal de Bar Jesus, ou traduzido Elimas, né? O encantador. E esse Elimas, ele sempre influenciava a vida, amém, daquele homem para o mal. Toda vez que alguma coisa ia acontecer na vida daquele homem, toda vez que Deus queria fazer algo na vida daquele homem, toda vez que algo do Senhor era para acontecer na vida daquele homem, Elimas, ele se opunha, ele resistia, e a Bíblia vai dizer bem claro que ele tentava afastar, amém, Sérgio Paulo da fé, da presença de Deus. E ele conseguiu por muitas vezes ele conseguiu. E assim, irmãos, olhando para os dias de hoje, amém, pessoas têm conseguido tirar outras pessoas da presença de Deus, pessoas têm conseguido afastar pessoas da presença de Deus. Nós podemos usar, amém, o exemplo de Sansão e Dalila. Sansão, você conhece a história de Sansão? A sua mãe, amém, e seu pai fizeram um voto que se Deus desse para eles um filho, amém, eles não passariam navalha sobre a cabeça. E o Senhor confirmou, e o Senhor disse que a força daquele menino estava no seu cabelo. Então Sansão tinha os seus cabelos longos, era um homem muito forte, e além de ser forte, Sansão também era inteligente, era sábio, mas não ao ponto de conseguir entender a cilada que Satanás estava aprontando para ele através de uma mulher chamada Dalila. E às vezes é assim, irmãos, o diabo ele vem vestido, amém, de luz. O inimigo às vezes, ele usa pessoas, ele usa situações, amém, para nos enfraquecer
espiritualmente, para nos tirar da presença de Deus. Amém? Para nós, amém, nos afastarmos do caminho do Senhor. Eu estava na minha casa e preparando para vir ao culto, chegamos um pouco mais tarde de serviço hoje, eu ali preparando, falei, minha esposa, vai na frente que eu vou depois. Eu estava ali me debruçado na escrivaninha, falando com o Senhor, pedindo uma palavra, e Deus me levou essa palavra, né? E o Senhor falou muito forte no meu coração, a respeito de que nós não devemos deixar ser influenciado por outra pessoa. Dalila, ela teve paciência. Dalila, ela tentou, não foi de uma forma. Dalila, ela tentou várias formas, ou vários jeitos, até que ela conseguiu tirar a força, amém, de Sansão. Eu quero dizer para você que como Dalila, Satanás também é assim. Porque Paulo, ele não vai falar para Bar Jesus, ele não vai falar para Elimas, ele vai falar para o espírito que habitava na vida de Elimas. Ele vai falar para o espírito, amém, que queria impedir a bênção de Deus na vida de Paulo Sérgio. E muitas das vezes, irmãos, nós não acreditamos, muitas das vezes nós não aceitamos, mas é a realidade. O inimigo, muitas das vezes, ele consegue nos dominar, não nos possuir, mas nos dominar através de situações. Meados de 99, meados de 98 para 99, eu era pastor no Campos Dourado da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu trabalhava na Tetra Pak, saí para poder assumir a igreja, e fui trabalhar em Campinas numa empresa, mas não consegui ficar, muitas atividades da igreja, correria, eu acabei saindo. Mas saí por quê? Porque uma pessoa chegou e fez uma proposta para mim, disse, você é um bom pregador, você é jovem, você tem amor pelas almas, eu preciso de um pastor assim, eu tenho uma casa de recuperação, e eu quero que você, amém, vai lá, fazer a gestão da casa de recuperação, você vai ser o pastor da casa de recuperação, você vai tomar conta de tudo lá, entendeu? E você vai estar fazendo a obra e você vai ganhar um salário. Ele falou assim, quanto que você ganha na empresa? Eu ganhava na empresa 300 e poucos reais, eu falei assim, eu te pago o dobro. E pagou o dobro para mim, então eu fui lá, pedi a conta na empresa e comecei a trabalhar na casa de recuperação, né? Só que, irmãos, não são todas, mas chegou um determinado momento, César, que eu estava tão influenciado por aquele sistema, aquele sistema tinha entrado tanto na minha cabeça, pastor Zé Vieira, que eu já estava batendo nos internos, porque é assim que funcionava. Eles falavam assim, ó, esse cara é rebelde, esse cara não obedece a mãe e pai, então chega aqui, a gente desce o cacete, entendeu, para ele ficar manso. Então eles pegavam, entendeu, e batia, e eu me chocava com aquilo. Mas um dia, teve um interno naquele dia, tanto trabalho, que eu fui e dei um empurrão nele, empurrei ele assim, ele olhou para mim e falou assim, pastor? Aí eu coloquei a mão na minha cabeça e falei assim, Deus, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? E eu deixei ser influenciado por aquilo. E pior de tudo, irmãos, o pastor, presidente da casa, ele não se importava, a ordem vinha dele de fazer esse tipo de, entendeu, de ter esse tipo de comportamento. Mas mesmo assim eu falei assim, não, eu acho que a maldade está em mim, eu acho que eles estão certos, eu que estou errado. E continuei com aquela situação. Aí, irmãos, eu acabei me envolvendo mais com aquele homem. Porque ele, como a casa de recuperação era uma casa que as pessoas só ficavam lá à base de remédio, não era aquela coisa de você vai de livre e espontânea vontade, vai na casa, tem um desafio jovem de 6 meses, não. Os pais pagavam, a esposa pagava, o marido pagava, então ia lá, buscava a pessoa no remédio, buscava a pessoa, entendeu, dava uma injeção na pessoa, a pessoa então, ela vinha drogada para a casa de operação e ela ficava lá, entendeu, 2, 3 meses drogada, que não conseguia nem mexer os músculos, entendeu, drogada. E eu achava que eu estava fazendo um bem. Então, quantas vezes de madrugada, minha esposa lembra, às vezes chegava na minha casa, 10 horas da noite, 11 horas da noite, já tem que buscar fulano em São Paulo, tem que buscar fulano em Minas Gerais, tem que buscar fulano, e eu ia, porque eu pensei que eu estava fazendo a vontade do Senhor. E então ele usava muito remédio, tarja preta. Então, tinha uma irmã da igreja que ela tinha uma farmácia, mas a farmácia dela assim, tinha muito BO, né, fala assim, é muito remédio, entendeu, assim, que não sai. Então, ela disse, pastor, se eu souber de alguém que quer comprar uma farmácia, eu fui e ofereci para esse pastor foi e comprou essa farmácia. E ele chegou e falou para mim assim, Marcos,
Agora eu quero que você seja meu sócio na farmácia. Eu vou comprar a farmácia, mas você vai ser meu sócio. E eu peguei uma admiração para aquele homem que eu disse, nossa, ele faz para mim que ninguém nunca fez. Ele faz para minha vida que ninguém faz. De repente, irmãos, esse homem não pagava as contas da farmácia. O pessoal vinha, eu tinha que dar cheque meu. O pessoal vinha, eu tinha que fazer boleto no meu nome. Eu sei que chegou uma hora que a minha vida estava uma desgraça. Uma desgraça. Ele começou a frequentar a igreja na época, dava um dízimo muito alto na igreja. Então ele conseguiu me dominar. Sabe, ele conseguiu me dominar totalmente, ele conseguiu assim, me engessar, ele conseguiu me travar, ao ponto de que toda a minha vida dependia dele. Toda a minha vida dependia daquele homem. Para comer dependia dele, entendeu? Tudo dependia dele. Montou uma mecânica dentro da minha casa. Ele foi tomando posse de toda a minha vida, de toda a minha casa e de tudo que estava em volta de mim. Então quando eu abri o olho, eu não conseguia me libertar daquele homem, pastor. Eu estava preso nele. Eu falei assim, Deus, o que eu vou fazer? E pessoas vindo me cobrar, agiota vindo me cobrar, e pessoas vindo me cobrar, eu quase perdendo o ministério, e eu, sabe, e sempre aquela mesma coisa, não, você tem que procurar ele, só ele pode resolver o teu problema, só ele pode te ajudar. Lembra que eu falei para você da influência, né? Só ele pode te ajudar, então ele pode te ajudar, ele pode te ajudar. E teve uma hora que eu percebi que eu estava dependente daquele homem, e a minha fé estava naufragando. Eu já não estava olhando mais para Deus, eu estava olhando para o sistema. Eu já não estava olhando para as coisas do Senhor, mesmo indo para o monte orar, mesmo vendo no monte brasa, entendeu? Mesmo fazendo, sabe, jejuando vários dias. O pastor Renato lembra, a gente trabalhava junto, amém, eu cheguei a jejuar 7 dias seguidos, irmão, sem comer nada, passava mal na rua, mas um amor, aquele desejo, mas mesmo assim, irmãos, eu acabei deixando ser dominado. Por quê? Por causa da minha inocência de coração. A minha inocência de coração. Mas eu não deveria ser inocente de coração assim, por quê? Porque o Espírito Santo, irmãos, ele sempre nos mostra. O Espírito Santo, ele sempre, entendeu, nos revela. O Espírito Santo, ele sempre fala conosco. E o Espírito Santo falou para mim assim, olha, não se envolve com este homem. Não se envolve, você vai sofrer, você vai chorar amargamente. Mas eu disse, não, Senhor, não, ele é uma boa pessoa. Eu falando para Deus, Deus falando para mim que a pessoa não prestava, e eu falando para Deus que a pessoa prestava. Quem que está errado? Quem que você acha que está errado nessa história, irmão? Deus que está falando para mim que a pessoa não presta, ou eu que estou falando para Deus que a pessoa presta? E eu sei que a minha vida, irmãos, virou uma destruição. Eu acabei saindo, indo embora para outra cidade, né, não fiquei na igreja mais do Campos Dourados, fui embora para outra cidade. A minha vida por muitos anos ficou enrolada, ficou, entendeu, destruída financeiramente, por causa de tudo isso. Quase perdi o ministério na época por causa disso. Eu sei que a minha vida virou uma destruição. Por quê? Porque aquele homem, ele entrou na minha vida, ele entrou assim de mansinho, como um amigo, como alguém que queria me ajudar, e ele foi me destruindo, e ele conseguiu me destruir, irmãos. A palavra certa é, ele conseguiu me destruir, ele só não conseguiu destruir o meu casamento, porque o resto, irmãos, em todas as áreas, ele conseguiu me destruir. Então, tem aquele recomeço. Então, quando eu olho para o texto, e vejo então, Elimas, amém, um falso profeta, a Bíblia diz que ele era um falso profeta, ou seja, o que ele profetizava sobre a vida do procônsul, mas só mentira. Ele profetizava tipo assim, ó, você vai crer em Paulo e Silas? Não, você tem que crer em mim, porque eu sou teu amigo. E tem gente que é assim, entendeu? Ah, você vai crer no fulano? Você vai acreditar no fulano? Você tem que acreditar em mim, porque eu sou teu amigo, eu não sei o quê. Então tem pessoas que colocam esse nível. Mas nós temos que ter discernimento de espírito. Nós temos que entender o que a palavra de Deus diz, irmão. E tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, nós devemos entender, não devemos aceitar. O que diz a palavra de Deus no Salmo de número 1? Sem que você abra. O que está escrito no Salmo de número 1? Bem-aventurado aquele que anda nos caminhos do Senhor. Entendeu? Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. E ele diz para nós o seguinte, no Salmo de número 1, que nós não devemos assentar em roda de escarnecedores, não devemos andar em caminho de pecadores, não devemos aceitar conselho de ímpios. O Senhor fala, a palavra de Deus fala, e Deus, Ele só vai tolerar
quando nós somos inocentes. Se nós não formos inocentes, Deus não vai tolerar. Deus não vai tolerar. E o grande mal de... A gente vê muitas pessoas querendo na fé, muitas pessoas sendo destruídas. Por quê? Porque Deus usa uma pessoa para falar, Deus usa outra pessoa para falar, usa outra, a pessoa não dá crédito. Eu lembro que um dia, minha esposa chegou e disse para uma pessoa, por irmão da igreja: irmão, eu tive um sonho com você. Ele olhou para minha esposa e falou: eu tive um sonho com você, irmão. Eu sei que você estava numa roda de fogo, e você estava no meio da roda. Deus manda você vigiar. Toma cuidado, olha, muda o seu caminho, porque o diabo está querendo te destruir. Uma semana depois, aconteceu o pior, entendeu? Dos males o menor, não foi morte, mas a pessoa, ela foi presa. Mas ela foi avisada. Mas por que ela não ouviu? Porque o coração dela já estava seduzido por outras palavras, por outras pessoas. E quando acontece isso, o que nós temos que fazer? Fazer o que Paulo faz. Eu quero entrar aqui numa situação com você, para você entender. Quando você vê que o seu filho está andando com maus companhias, o que você faz? Você xinga o teu filho, né? Está errado. Às vezes o seu filho não tem culpa. Como assim não tem culpa? O diabo usa pessoas, irmão. O diabo usa situações. Você tem que repreender o diabo. Você tem que repreender o espírito que está querendo destruir o teu filho. Repreender o espírito que quer destruir o teu marido. Repreender o espírito que quer destruir a tua esposa. Repreender o espírito que quer destruir a tua casa. Repreender o espírito que quer destruir, entendeu, o seu ministério. E foi o que Paulo fez. O que Paulo fez? Quando Paulo ele chega, amém, aonde está procônsul, ele começa então, amém, falar do amor de Deus para o Sérgio. Silas começa a falar do amor de Deus para Paulo Sérgio. O que Elimas fazia? Elimas ficava sentado do lado, Paulo falava alguma coisa e ele... Aí Paulo falou assim: o que está acontecendo? Eu falo alguma coisa e ele está rebatendo? Eu falo alguma coisa e ele está indo contra? Aí Paulo olha para ele e fala assim: quem é você, filho do diabo? Quem é você que está querendo perturbar os caminhos retos do Senhor? Quem é você que está querendo impedir a obra do Senhor? A obra que o Senhor quer fazer? E o que Paulo faz? Paulo lança uma maldição. Paulo lança uma palavra sobre Elimas para que ele tema. Paulo diz: você vai ficar cego por um tempo. Por um tempo você não vai enxergar. E a Bíblia diz que naquele exato momento, aquele homem ele ficou cego, ao ponto de ficar tateando, procurando uma parede, alguém para se encostar, pedindo que alguém levasse ele embora. Veio trevas sobre ele. Veio trevas sobre ele. Veio trevas sobre ele. Mas por quê? Porque Paulo agiu da forma certa. E como você tem agido diante das situações que têm acontecido na tua vida? Pessoas têm tentado tirar você da presença de Deus. Pessoas têm tentado destruir o teu casamento. Pessoas têm tentado destruir a tua vida. E às vezes você acha que o problema é a pessoa. Às vezes não é a pessoa, irmão. Às vezes é o próprio diabo. É o próprio adversário lutando contra, amém, a bênção de Deus na sua vida. Lutando contra a bênção de Deus na sua vida. Quantos de nós que estamos aqui, irmão? Quantos de nós que estamos aqui, que passamos por luta, que no passado, irmãos, fomos cavalo do diabo, entendeu? Fomos usados pelo inimigo, e não adianta falar que não, porque fomos usados pelo inimigo, né? E hoje estamos na presença do Senhor, hoje temos a oportunidade de pregar, hoje temos a oportunidade de louvar, hoje temos a oportunidade de testemunhar, mas nem sempre foi assim. Eu lembro que quando eu era solteiro, entendeu? Nem conhecia, nem sonhava em conhecer a pastora Cristina. Morava no Paviote, um moleque, entendeu, desandado, totalmente desandado, entendeu, com a cabeça, entendeu, irmãos, no mundo, com a cabeça nas coisas erradas. Eu lembro que tinha uma amiga, e essa menina, ela falava assim para mim, ela era da Assembleia de Deus: eu tenho orado pela tua vida, eu tenho orado pela tua vida, eu tenho orado, você tem que ir para a igreja. Se você continuar na situação que você está, você vai morrer. Você está vendo seus amigos, estão morrendo tudo, eu não quero que você morre, eu gosto de você e eu tenho orado por você. Eu olhava para ela e falava assim: continua orando, porque quem sabe um dia sua oração faz efeito, porque eu gosto do que eu faço. Para mim é gostoso beber, para mim é gostoso fumar maconha, para mim é gostoso cheirar cocaína, para mim é gostoso vir à noite jogando baralho, jogando bilhar, ir para prostituição. Para mim tudo isso é o que eu quero, eu gosto de tudo isso. Eu gosto de tudo isso.
ela olhava e falava assim, não, eu gosto dessa vida, a vida, eu gosto dessa vida. E ela olhava para mim, às vezes com o olho cheio de lágrima, e ela dizia assim, mas eu vou continuar orando pela tua vida. Irmãos, eu não sei se foi a oração dela, ou só foi somente a oração dela. Eu não sei se teve a oração de mais pessoas. Eu sei que hoje eu estou aqui. E eu estou aqui hoje porque um dia alguém repreendeu o demônio da minha vida. A palavra certa é essa. Repreendeu o demônio da minha vida. Alguém, entendeu, teve coragem de orar, repreendeu o mal. Nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Às vezes a mágoa, o ressentimento, o rancor, a tristeza, às vezes não nos permite orar por pessoas que Deus quer que nós oremos. Paulo poderia ficar bravo com Sérgio Paulo. Dizia assim, olha, eu não quero saber não, você quer dar ouvido para esse cara, então você fica com ele, estou de mal. Come sal na panela de mingau, deixa um pouco para Natal, periódico no varal, lá na porta do hospital. Paulo poderia falar isso. O que Paulo fala? Não, Paulo vê o contrário, Paulo vê, entendeu de que existe um mal ali, o mal regendo, o mal agindo naquele lugar, o mal agindo naquela vida, o mal agindo naquela situação. Então Paulo repreende. E quando Paulo repreende, qual é a primeira coisa que vem sobre o coração de Sérgio Paulo? Temor a Deus. Quando Paulo repreende o demônio, o diabo, que ele entendeu, ele joga aquela maldição, no sentido de repreensão sobre Elimas. A Bíblia diz que Sérgio Paulo, ele olha para aquilo e fica maravilhado, e começa, entendeu, a entender a doutrina da palavra. Então por que ele não entendia a palavra? Porque existia um espírito que impedia, que cegava ele. Por que o teu filho às vezes não firma na presença de Deus? Por que às vezes a tua filha não firma na presença de Deus? Por que às vezes o teu marido não firma na presença de Deus? Por que às vezes a sua esposa não firma na presença de Deus? O teu pai, a tua mãe, o teu amigo? Às vezes não é só uma questão dele, de personalidade. Às vezes é um espírito. E é nesse sentido que nós vamos orar nessa noite. Nós vamos repreender em nome de Jesus, irmãos. Tá? Porque as igrejas, elas têm parado de orar nesse sentido. As igrejas não oram mais quebrando maldição. As igrejas não oram mais repreendendo o mal. As igrejas hoje não oram mais nesse sentido. Não ora mais. O que tem de crente hoje perturbado dentro das igrejas, aqui também tem. Quem, pastor? Eu não sei. Mas tem. Todas as igrejas têm. Porque nós temos que repreender. Nós temos que orar. Nós não podemos, irmãos, entregar os nossos filhos, a nossa família, de graça para o inimigo. Porque nós somos comprados por um preço. Então se nós somos comprados por um preço, a nossa família tem um preço. A nossa oração, o nosso jejum, a nossa intercessão. E nós temos que fazer isso. Nós temos que interceder. Nós temos que orar. Se tivesse alguém orando pela vida de Sansão, irmãos, talvez não teria acontecido aquilo com ele. Porque você vê, para Davi, alguém chegou e disse para Davi, Natan teve a coragem de chegar para Davi e dizer, Davi, rei, existe um homem, que ele tem uma única ovelha, e veio um outro homem, e tomou a ovelha dele, e matou o homem. O que esse homem merece, rei? Ele disse, merece a morte. Então esse homem é você. Você tirou a esposa de Urias, você acabou com a vida de Urias. O Natan repreendeu o rei. Mas quem repreendeu Sansão? Ninguém. Então o que aconteceu com Sansão? Caiu. Não tenha medo de repreender o teu filho. Não tenha medo de repreender a tua filha. Não tenha medo de falar. Se você falar na autoridade do Espírito, ele vai entender. O que você não pode falar é no ódio da carne, é na mágoa da carne, é no rancor da carne. Mas se você falar na autoridade do Espírito, a pessoa, ela vai entender. E eu quero falar com você isso nessa noite. Eu quero orar com você nesse sentido nessa noite. Se Deus ele mandou esta palavra para nós, porque alguém precisa desta palavra. Não existe palavra vazia. Não existe palavra que não seja mandada do céu pelo Senhor. A palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus está na nossa boca.
E a gente tem que falar da palavra de Deus. Demora mais tempo ou menos tempo, mas você tem que falar. Às vezes a pessoa vai se sentir ofendida. Às vezes a pessoa vai se sentir chateada. Mas está lá em Romanos 5. A repreensão gera tristeza. A tristeza, ela vai gerar, entendeu? Esperança. A tristeza, ela vai gerar, entendeu? Perseverança. A perseverança, ela vai gerar esperança. E a esperança derramada em nossos corações pelo Espírito Santo não traz confusão. Qualquer um que é repreendido, no momento que é repreendido, ele fica triste. Mas depois da tristeza, ela vai ser transformada em gozo, em alegria. Em gozo e em alegria. Então, ouça essa palavra de Deus para a tua vida hoje. Se alguém chegar e te repreender, se alguém chegar e falar para você assim: eu quero orar pela tua vida, se for pessoa de Deus, permita. Mesmo que você não concorde, ouça. 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 Eu termino contando um testemunho. Aqui na Rua da Torre, do lado esquerdo, esqueci o nome do irmão do Iago Videira, que andava na cadeira de rodas, esqueci o nome dele. Eliseu. Conheceu Eliseu, né? Eliseu, ele frequentou a igreja comigo um tempo. E Eliseu, ele contou para mim como ele ficou na cadeira de roda. Ele estava na casa dele. Um homem chegou na casa dele e disse: Deus manda te dizer, não sai da tua casa hoje, fica na tua casa. Ele olhou para o cara, deu risada e disse: você está comendo muito feijão, hein? Você não sabe o que você está falando. E ele saiu para um assalto. Ele contou, Deus é testemunha, ele contou para mim. Ele estava saindo para um assalto. Mas a verdade não era um assalto, era uma casinha para ele. Iam matar ele. Então ele entra numa rua, segundo ele me narrou, ele entra numa rua, vinha descendo, se não me engano, 2 rapazes e uma moça. Quando cruzou, que passou, o cara, ou a moça chamou o nome dele. Na hora que virou, atiraram nele. Acabou não. Levou o tiro, está deitado lá no chão. Vê uma mulher do nada, olha para ele e diz: assim diz o Senhor, você não vai morrer. Mas eu falei com você, você não me ouviu, você não deu crédito à minha palavra. Isso é o preço que você está pagando por não ter me ouvido. Você está entendendo, irmão? Se Deus manda você falar, se você está orando pelo teu filho, se você está orando pela tua filha, se você está orando pelo teu esposo, orando pela tua esposa, orando por alguém da tua casa, e Deus colocar algo no teu coração, fala. Se Deus colocar algo no teu coração para você falar para mim, fala. Se Deus mandar você me repreender, me repreenda. Porque eu já fui repreendido como pastor. E eu não tenho medo de ser repreendido. Pelo contrário, eu tenho temor. Então, se eu precisar ser repreendido, eu vou ser repreendido. Eu vou. Ninguém gosta de ser repreendido? Não. Mas se for preciso, eu vou. Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Espírito Santo de Deus, nós vamos cantar depois, tá bom? Pode pegar o violão, mas nós vamos cantar depois. Eu quero que você ponha a mão sobre o teu coração em nome de Jesus. Há uma presença viva e real de Deus neste lugar. Não por minha causa, mas pela obra que Ele tem com a sua vida aqui hoje. É por isso que Ele te mandou aqui hoje, é por isso que Ele te trouxe aqui hoje. Há uma obra viva de Deus na sua vida, neste lugar hoje. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nosso Senhor. Pai, nós lemos hoje a respeito, Senhor querido, do procônsul Sérgio Paulo, e sobre, meu Deus amado, Elimas, o encantador, Senhor, o falso profeta, que queria impedir o crescimento espiritual, que queria impedir o desenvolvimento da vida de Sérgio Paulo, que queria impedir que Sérgio Paulo ouvisse a tua palavra e se convertesse e fosse salvo. E nessa noite, Pai, a nossa oração é, em nome de Jesus agora, demônio que tem tentado impedir
impediram ou têm tentado destruir a vida deste jovem, a vida desta jovem, demônio que tem tentado destruir este casamento, demônio que tem tentado destruir este ministério, demônio que tem tentado destruir esta casa, eu te ordeno agora na autoridade do nome de Jesus, você não vai impedir a obra de Deus na vida deste casal, você não vai impedir a obra de Deus na vida deste jovem, você não vai impedir a obra de Deus na vida desta jovem, você não vai impedir a obra de Deus na vida deste homem, na vida desta mulher. Eu te repreendo agora, eu te repreendo agora, sai dos pensamentos, sai do coração agora, sai da vida agora. Espírito Santo de Deus, começa a queimar agora. Espírito Santo de Deus, começa a restaurar agora. Espírito Santo de Deus, começa a sondar os corações agora. Nós não aceitamos, Senhor, nós não aceitamos, meu Deus, este homem nas drogas, nós não aceitamos esta mulher nas drogas, nós não aceitamos, Senhor, este jovem perdido, nós não aceitamos esta jovem perdida, nós não aceitamos, meu Deus, deste homem, Senhor, o seu lar está destruído, Senhor, por causa deste mal, em nome de Jesus agora, nós repreendemos todo espírito de pombagíria, nós repreendemos agora, Pai, todo espírito de preto velho, nós repreendemos agora, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de tranca-rua agora, de Zé Pilintra, em nome de Jesus agora, sai todo mal agora, em nome de Jesus agora, sai desta vida agora. Você não vai impedir a obra de Deus na vida deste homem, demônio. Você não vai impedir a obra de Deus na vida desta mulher, demônio. Eu te digo agora em nome de Jesus. Eu te dou esta ordem agora em nome de Jesus. Sai desta vida agora. Sai desta mente agora. Sai desse coração agora. Sai agora. Sai agora. Sai agora. Em nome de Jesus. Sai desta vida agora. Eu te ordeno, você não tem poder. Você não vai seduzir este homem. Você não vai seduzir o coração deste homem. Você não vai seduzir o coração desta mulher. Você não vai colocar incredulidade. Você não vai colocar a cegueira espiritual. Eu te ordeno agora no nome de Jesus. Você vai sair desta vida agora. Você vai sair desta vida agora. Você vai sair desta casa agora. Você vai sair deste casamento agora, demônio. Eu te ordeno em nome de Jesus. Sai agora. Sai agora. Sai deste corpo agora. Você não vai trazer enfermidade para esta vida. Você não vai trazer destruição para esta vida. Eu te ordeno agora no nome de Jesus. Demônio, você tentou impedir que Sérgio Paulo ouvisse a palavra. Sérgio Paulo, ele liderava aquele lugar. Sérgio Paulo, ele tinha liderança. E eu sei que você tem tentado, Satanás, destruir líderes, destruir pessoas, destruir bases, mas você não vai conseguir. Deus é mais. Deus é mais da vida desta pessoa. Deus é mais deste casamento. Deus é mais na vida deste jovem. Em nome de Jesus agora, sai toda maledicência. Em nome de Jesus, sai agora toda maldade do coração. Em nome de Jesus, sai agora toda perturbação. Em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, todo mal desta vida. Eu ordeno agora, na autoridade do nome de Jesus. Você não tem poder sobre esta vida. Você não tem poder sobre esta casa. Em nome de Jesus agora. Agora, igreja, eu quero orar com você para que Deus te dê autoridade para repreender lá da tua casa, para repreender lá do teu trabalho, para repreender lá da tua vida. Então eu vou pedir que o grupo de louvor louve a Deus com um canto. E nós vamos orar pedindo a Deus agora fortalecimento espiritual, para que este mal que Deus mandou embora da tua vida agora, não volte. Em nome de Jesus nosso Senhor. Em nome de Jesus nosso Senhor.